Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar um grupo de reflexão, tendo em vista o comentário aos 12 profetas menores. O primeiro profeta que nós vamos trabalhar é o profeta Naum. É o nosso primeiro encontro do profeta Naum. E lá no nosso canal YouTube nós vamos ter sempre uma pasta para cada profeta. Então, a primeira pasta que vocês vão encontrar é do profeta Naum. Naum exerceu o profetismo durante os anos de 663 a 612 a.C. Neste livro, o profeta nos mostra a queda de um grande império, o Império da Síria. Foi este império que, em 722, destruiu o reino do norte, isto é, o reino de Israel, ficando somente o reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. A Síria foi considerada o leão que enchia a toca de caça. Nós vemos lá o profeta Naum, no capítulo 2, versículo 13. Com grande ferocidade, oprimindo o reino do norte, o reino de Israel, e derrotando o reino do norte. O reino do norte, a partir da Síria, deixa de existir. A profecia de Naum anuncia o fim do império opressor, o império da Síria. O profeta anuncia que Javé é juiz da história, que nada na história dos povos e dos homens escapa do julgamento de Deus. O profeta mostra que o juiz age como um Deus ciumento e vingador, mas cheio também de bondade, abrigo dos que são perseguidos. Javé Deus é Senhor de tudo e de todos, sejam bons que maus. Embora vai agir diferentemente na vida dos bons e dos maus, ele se apresenta como vingador e bom. Deus é destruidor da Síria e da sua capital, Nínive. O profeta Naum quer dizer que os grandes poderes do mundo não são eternos, eles vão acabar um dia. Os grandes impérios um dia irão cair. O poder exercido pela Síria vai ser destruído. E que, se não tiverem consciência, todo o poder vai cair com Nínive, desaparecendo da história. Deus é quem julga os opressores obstinados, pois ele toma o partido dos oprimidos. O Deus que age na história é o Deus que julga seus governantes. Então, a primeira parte nossa vai ser o comentário do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Ouçamos o texto do profeta Naum. Oráculo contra Nínive. Livro da visão de Naum de Elcós. Javé é bom
e vingador. Javé, Senhor do universo. Versículo 2. Javé é um Deus ciumento e vingador. Javé é vingador e sabe enfurecer-se. Javé se vinga de seus adversários e é rancoroso para com seus inimigos. Javé é lento para a ira e muito poderoso, mas não deixa ninguém sem castigo. Borrasca e tempestade fazem o caminho dele. As nuvens são a poeira de seus passos. Ameaça o mar e o mar seca. Ele enxuga todos os rios. O Bazã e o Carmelo secam e murcham as floradas do Líbano. As montanhas estremecem diante dele e as colinas se derretem. Frente a ele, a terra se levanta, o mundo e todos os seus habitantes. Quem resistirá à sua cólera e enfrentará o furor da ira? Seu furor se espalha como fogo. Diante dele as rochas arrebentam. Javé é bom, refúgio seguro nas horas de aperto. Conhece aqueles que nele confiam. Quando acontece uma inundação, extermina quem se levanta contra ele. Persegue os inimigos até o escurecer. Javé, Senhor da história. O que vocês tramam contra Javé? Ele reduz tudo a nada. Seu adversário não se levantará duas vezes. Aqueles que se embebedam em festas serão consumidos, qual monte de espinhos ou montão de palha seca. De você saiu o conselheiro iníquo, aquele que trama tudo o que é mal contra Javé. Assim diz Javé: apesar de nada terem sofrido e serem numerosos, mesmo assim serão cortados e desaparecerão. E se um dia eu fiz você sofrer, nunca mais o afligirei. Agora eu vou quebrar a canga que pesava em seus ombros e arrebentar com suas prisões. Mas este é o decreto de Javé contra você. Não haverá mais descendência de sua raça. Vou acabar com os ídolos e as imagens e estátuas do templo do seu Deus. Vou fazer da sua sepultura um lugar amaldiçoado. Este é o primeiro capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo 14, que nós vamos refletir hoje. Capítulo 1, versículo 1. Oráculo contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Eucós. Naum é originário da cidade uma vila de Judá. Seu nome hebraico significa Javé consola. Ele vai profetizar contra Nínive, a cidade odiada, a cidade dos assírios. Então, Naum, ele é da cidade de Eucós, que é uma região, uma cidade ali do Reino do Sul, de Judá. Versículo 2.
Javé é um Deus ciumento e vingador. Javé é vingador e sabe enfurecer-se. Javé se vinga de seus adversários e é rancoroso para com seus inimigos. Inicia esta passagem com um hino que é uma profecia. Deus se manifesta como um Deus vingador e triunfador. É o hino do poder de Deus, que destrói e salva, seja na natureza, por ele criada, seja na história dos homens. Este antropomorfismo, quer dizer, dar características humanas a Deus, revela que Deus não é neutro frente às injustiças e agressões, mas que reage de forma apaixonada. Então, essa imagem quer mostrar que Deus se preocupa com aquele que é violentado, agredido. O zelo de Javé é paixão pela justiça concreta. Versículo 3. Javé é lento para a ira e muito poderoso, mas não deixa ninguém sem castigo. Borrasca e tempestade fazem o caminho dele, e as nuvens são a poeira de seus passos. Javé se manifesta na tempestade. Ele exerce paciência para o exercício de sua ira. Este antropomorfismo, essa característica humana a Deus, significa uma sentença de condenação, de reação dura e imediata. Mas também, esta imagem é muito poderosa e exerce seu poder sendo justo. Julga a todos sem exceção. Este Javé que se manifesta nos sinais da tempestade e deixa seus rastros nas nuvens. São metáforas para falar do poder de Javé. Versículo 4. Ameaça o mar e o mar seca. Ele enxuga todos os rios. O Bazã e o Carmelo secam e murcham as floradas do Líbano. A ação de Deus, Javé, faz as coisas acontecerem. Javé, ao vingar, inverte a ordem da criação. O que antes era fértil e com vida se desfaz. Versículo 5. As montanhas estremecem diante dele e as colinas se derretem. Frente a Javé, a terra se levanta. O mundo e todos os seus habitantes. O terremoto é a resposta à convulsão. A terra, o mundo e todos se levantam para assistir o juízo de Javé. Versículo 6. Quem resistirá à sua cólera? Enfrentará o furor de sua ira? Seu furor espalha como fogo. Diante dele, as rochas arrebentam. O Senhor age para construir e para destruir. As imagens querem mostrar que Deus, como Senhor da história e da criação, pode criar, mas também, quando exerce seu juízo, também pode destruir, demolir. Sua presença numa coisa ou ser subjuga a todos. Ele é arrasador. Até as coisas mais sólidas, como as rochas, arrebentam. A presença de Deus, nada se sustenta. Versículo 7. Javé é bom, refúgio seguro nas horas do aperto. Conhece aqueles que nele confiam. Se Javé pode destruir ferozmente o que criou,
Ele é também um Deus bom, justo. Aqueles que nele creem são conhecidos por ele. Ele é refúgio, uma cidade fortificada. Refúgio seguro nas horas de dificuldades e perigos. O fiel sabe que nele pode confiar. Versículo 8. Quando acontece uma inundação, extermina quem se levanta contra ele. Persegue os inimigos até o escurecer. A imagem nos lembra o juízo do dilúvio, em que os que se levantaram contra Javé foram destruídos. Javé, quando age, irá acabar com o inimigo e colocará na sombra, no caso, colocará na sombra o inimigo, que será esquecido e será deixado na morte. Aqui nos lembra também o juízo que dará a Nínive, capital da Síria. Nínive é a sede do poder, do Império Assírio. A Síria segue dominando porque o Senhor tem paciência, mas não será indefinidamente, pois Javé irá passar para a cólera, a fim de castigar a culpada. Isto é, Nínive. Nínive será destruída pelos seus crimes hediondos e violentos. Javé é Senhor da história. Versículo 9. O que vocês tramam contra Javé? Ele reduz tudo a nada. Seu adversário não se levantará duas vezes. Deus governa, rege a história. Nós temos que ver que todas essas expressões, essas imagens, quer mostrar que nada subsiste diante de Deus, e quando ele exerce a sua justiça, tudo se desfaz, tudo é demolido, porque ele é o Deus da justiça e clama a justiça àqueles que são os injustiçados da história. Então Deus governa, rege a história. Deus castiga seu povo usando de outros povos para denunciar o pecado de Israel. Então foi uma forma que Deus encontrou diante do reino de Israel, o reino do norte, pecador, foi que a Síria exercesse o castigo em nome de Deus, mas agora, pela violência exercida por Nínive, pelos assírios, agora quem vai ser julgado será Nínive, isto é, os assírios. Mas não permite que o povo, instrumento de Deus, use de violência para destruir seu povo. Por isto, a violência e agressões hediondas da Síria contra o povo de Israel é de se opor ao Deus Javé. Este Javé é destruidor. Quando se opõe a Javé e seu povo, quem trama com Javé, contra Javé, não terá outra oportunidade. Basta uma só. E este povo violento não se levantará mais. Está acabado. Não se levantará duas vezes. Cairá uma vez e não vai levantar mais. Isto é o povo da Síria. Versículo 10. Aqueles que se embebedaram em festas serão consumidos, qual monte de espinhos ou monte de palha seca. O destino deles será a eliminação com fogo, que consome o monte de espinhos e o monte de palha seca. A Síria e sua capital Nínive, no auge de seu poder, festejavam, se embebedavam. A alegria será destruída, se transformará em tristeza.
pois festejavam o poder de agredir e a segurança em seus exércitos. Agora, isso tudo vai acabar. Versículo 11. De você saiu o conselheiro iníquo, aquele que trama tudo o que é mal contra Javé. Os reis conquistadores planejaram seus planos contra o Senhor e seus desígnios. O Senhor os afasta como instrumento de um castigo. Se orgulhavam da iniciativa contra Israel e excederam em sua crueldade. São inúteis os planos maus quando o Senhor decide fazer justiça. Versículo 12. Assim diz Javé: apesar de nada terem sofrido e serem numerosos, mesmo assim serão cortados e desaparecerão. E se um dia eu fiz vocês sofrer, nunca mais o afligirei. Podemos dividir o versículo em duas partes. A primeira parte se refere a Nínive, anunciando a destruição. Isto é, apesar de nada terem sofrido e serem numerosos, mesmo assim serão cortados, desaparecerão. Então isso é para Nínive. Vão ser destruídos, vão desaparecer. A destruição de tudo que se refere a ela. Seus ídolos, o fim de sua estirpe, da sua raça, o nome e o fracasso geral. Já a segunda parte, ele se refere a Israel. E se um dia eu fiz você sofrer, nunca mais o afligirei. Mas a segunda parte fala do consolo que Deus terá para com Jerusalém. Versículo 13. Agora eu vou quebrar a canga que pesava em seus ombros e arrebentar com suas prisões. O tempo de escravidão imposto pela Síria vai acabar. Javé vai agir libertando seu povo, subjugado pela Síria. Javé vai quebrar a canga de escravidão, o peso colocado nos ombros do povo de Israel, e vai libertá-los, arrebentando as prisões, as cadeias. Vai ser o tempo de liberdade. A Síria será castigada, e o resultado, Israel e Judá serão libertados. A derrota de Nínive é a liberdade de Jerusalém. Versículo 14. Mas este é o decreto de Javé contra você. Não haverá mais descendência de sua raça. Vou acabar com os ídolos e as imagens e estátuas do templo do seu Deus. Vou fazer sua sepultura um lugar amaldiçoado. Agora Javé decreta Nínive e com ela toda a Síria. A terra desse povo será extirpada. Não terá mais descendência. Os ídolos, os deuses da terra, com as imagens destes deuses, divindades e suas estátuas, para cultuar os deuses da Síria, serão quebrados. Está falando de deuses, divindades. Não está falando de santo, não. Isso é a maior ignorância que as pessoas têm. Isto é, as divindades, os deuses, que eram os deuses da Síria, de Nínive, e também todos esses outros povos tinham deuses, divindades. O Deus de Israel é mais forte que os deuses dos assírios. O que os representa, imagens e estátuas, serão quebradas. Imagens e estátuas do templo do seu Deus. Veja que ele fala de deuses, divindades. Como Javé é o Deus de Israel, os outros povos tinham seus deuses, suas divindades.
Então, aqui não se fala de santos, que são homens e mulheres que cultuavam ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e se santificavam a vida por amar a Deus absoluto. Esses são santos, mas não são deuses. São santos que seguem e servem Jesus Cristo. Não confundir alhos com bugalhos. Até o lugar sagrado, o cemitério, onde enterrava os mortos da Assíria, será um lugar de maldição. Nem os que foram enterrados serão lembrados como heróis, mas como amaldiçoados, no seu campo, isto é, cemitério. O Império Assírio abarcou grande região, impondo o seu poder. Toda a Mesopotâmia, a Babilônia estava subjugada ao Império Assírio, a Síria, parte da Ásia Menor, a região da Palestina e até o Egito. Nínive, quando a Babilônia, em 612, conquista a cidade e o Império da Síria, e une a Síria ao Império Babilônico. Então agora, aquilo que era a Síria se torna Império da Babilônia, e a capital será a própria Babilônia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.